A aeronáutica investiga queda de avião com 4 pessoas no interior de Goiás. Entre as vítimas, 2 executivos do Bradesco. Partes do avião ficaram enterradas ali, a cerca de 5 metros. Brasileiro que esteve na África é atendido em posto de saúde de Belo Horizonte com sintomas de ebola. Funcionários da Uzi Minas entram em confronto com a polícia durante o protesto contra fechamento de unidade. Taxistas de 6 capitais fazem nova manifestação contra o Uber e jogam ovos em colegas que se recusaram a protestar. Imagem impressionante. Trem quase atropela idoso e ele nem se assusta. A polícia procura palmeirenses que espancaram um torcedor do Santos. Sobe para 8 o número de mortos na enxurrada de lama em Minas. E a população teme o rompimento de mais uma barragem. Se eu permitir que alguém desça lá, pode não voltar. PSDB anuncia que agora apoia o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. De volta à primeira divisão, o time do Botafogo é festejado pela torcida na chegada ao Rio. E os torcedores aguardam o cumprimento de uma promessa especial. Ela está sendo preparada para o último dia, lá para o final da rodada. Então, aguardemos. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. É gravíssimo o estado de saúde do torcedor do Santos agredido na cabeça por um palmeirense num posto de combustíveis na zona leste de São Paulo. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o santista foi espancado com um pedaço de madeira. Fábio Diamante. No Rio de Janeiro, uma brincadeira terminou em morte. Um jovem foi baleado por um policial ao simular um assalto. Ele queria assustar um amigo. Técnicos da aeronáutica começaram a investigar o acidente com o jato do Bradesco, que deixou 4 mortos, 2 tripulantes e 2 diretores do banco. Destroços do avião foram recolhidos hoje em Catalão, na divisa entre Goiás e Minas Gerais. E o próximo passo agora é buscar o registro da última conversa do piloto com a torre de comando. O jato Cessna é muito usado na aviação executiva. O avião do Bradesco estava com a manutenção e as licenças em dia e os pilotos tinham bastante experiência. 2 moradores de rua foram incendiados durante a madrugada no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, milhares de taxistas de pelo menos 6 capitais pararam o trânsito em protesto contra o aplicativo Uber. No Rio de Janeiro houve tumulto e muita gente chegou atrasada ao trabalho por causa da manifestação. O segundo dia de ocupação de uma escola estadual em São Paulo foi marcado por tumulto e uma prisão. Um grupo de alunos protesta contra a reorganização do ensino no estado. Professores da rede pública também protestaram hoje em Brasília. Na tentativa de invadir o Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, os manifestantes entraram em confronto com a polícia. Um confronto entre a PM e manifestantes interditou ruas e fechou o comércio em Cubatão, no litoral de São Paulo. O protesto foi contra a demissão de 9 mil funcionários diretos e indiretos da Uzi Minas, uma das maiores produtoras de aço do país. O governo federal reconheceu hoje o estado de emergência na região de Mariana, em Minas Gerais. Até agora, 8 mortes já foram confirmadas. 6 dias depois da tragédia, a população ainda teme pelo rompimento de uma outra barragem, a maior das 3 que pertencem à mineradora Samarco. Uma ponte desabou hoje sobre o rio Tamanduateí, em São Paulo. Clientes da Unimed paulistana enfrentam uma série de dificuldades para fazer a portabilidade para outro plano. E agora descobriram que a operadora oferecia viagens luxuosas para os vendedores. A Eslovênia começou a construir uma cerca de arame farpado na fronteira com a Croácia para impedir a entrada de imigrantes. No Paraná, um grupo de presos usou um túnel para fugir de uma cadeia pública. Você vai ver daqui a pouco. PSDB resolve romper com Eduardo Cunha e o presidente da Câmara fica indignado. Transferido para o Rio de Janeiro, o brasileiro que chegou da África com suspeita de ebola. Botafogo garante acesso à Série A no ano que vem. Restaurante cria cardápio com comida reaproveitada e acaba com o desperdício. A gente volta já já.
homem foi internado em Belo Horizonte com suspeita de ter contraído o vírus Ebola. A unidade de saúde que o atendeu foi isolada e o paciente transferido no fim da tarde para o Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou hoje a suspensão da distribuição da pílula do câncer produzida pela USP de São Carlos, no interior paulista. De acordo com o desembargador Sérgio Rui, a substância tem efeitos desconhecidos e ainda não tem o registro necessário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O PSDB anunciou hoje que vai apoiar o pedido de cassação do mandato do presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha responde processo no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Quais serão os desdobramentos desse rompimento do PSDB com Eduardo Cunha? Você vai ver a seguir, a seleção brasileira já está na Argentina para o clássico de amanhã pelas eliminatórias. Em João Pessoa, um cavalo foi parar no telhado. Restaurante em Nova York acaba com a rotina de jogar comida fora. O novo ninho tucano de Brasília. O casal já virou xodó da vizinhança. Você vai ver já já. O desperdício de alimentos no mundo chega a mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas por ano, de acordo com a ONU. Nos Estados Unidos, um restaurante de Nova York tornou-se o pioneiro no país no desperdício zero na cozinha. Ilha Rocha. O Ministério da Saúde decretou situação de emergência em saúde pública pelos casos de microcefalia registrados no Nordeste. A microcefalia é caracterizada pela diminuição do crânio em recém-nascidos. Até agora são 141 casos em Pernambuco, 10 vezes mais que no ano passado. Em Cajazeiras, no sertão da Paraíba, um cavalo foi parar em cima do telhado de uma casa. É isso mesmo que você ouviu, um cavalo no telhado. Um casal de tucanos, aves, resolveu fazer um ninho numa área nobre de Brasília. Tomou conta de uma árvore, mas virou atração da vizinhança. E a função de projetista de filme parece coisa do passado. Mas em Portugal, um senhor de 75 anos ainda exerce essa profissão. Ele já percorreu 4 milhões de quilômetros para exibir filmes e mesmo assim nem pensa em se aposentar. Sérgio Uti. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.